Vamos então dar início para a aula de palpação de ombro. Vamos falar sobre testes especiais, testes de sensibilidade. E avaliação de escala de força, MRC, graduação aí da força, de 0 a 5, vamos seguir a tabelinha, rever aí as posturas corretas para goniometria, Vamos lá, então, falar da anatomia palpatória, certo? Goniometria, testes de força e os testes especiais de ombro aí, para tirar dúvida, no caso, né, de alguém ter dúvidas sobre os testes especiais que nós falamos na nossa aula teórica de ombro, tá certo? Então, o primeiro ponto de palpação superficial aí que nós vamos falar é a clavícula. A clavícula, na maioria das vezes, ela é uma dos pontos fáceis, né, de se identificar no momento da palpação e fácil também de identificar alguma alteração no formato da clavícula, no processo articular dela, tanto na parte externo-clavicular como na parte acromioclavicular. Tá? Na imagem vocês veem uma palpação na região externo-clavicular, bem na articulação externo-clavicular, tá certo? E aí, numa palpação, quando você está procurando dor ou alguma disfunção na região da clavícula, você segue aí da parte proximal dela, dessa parte medial, que é a articulação externo-clavicular, vai seguindo com a palpação, palpando a clavícula, até a articulação dela a nível de ombro, que é a articulação acromioclavicular. Tá? E aí, seguindo essa palpação, você vai para a parte posterior. Chegou na região do acrômio, você vai perceber que esse segmento ósseo ele vai fazer uma mudança de direção, que você já vai estar seguindo ali para a espinha da escápula. Então, essa palpação superficial subiu. Nessa imagem você consegue localizar o acrômio, aqui à nossa esquerda, tá? Bem onde vai ocorrer essa mudança de direção. Ocorreu essa mudança de direção, você vai continuar palpando o posterior e vai sentir a espinha da escápula, né? Sentindo a espinha da escápula, aí nós já conseguimos aí seguir toda essa curvatura que essa nossa cintura escapular faz, seguindo o trajeto ósseo, né? Seguindo clavícula, seguindo escápula, pela espinha da escápula. E aí, dentro dessas palpações, a gente consegue já também aproveitar a proximidade das estruturas e sentir tecido muscular na palpação, né? Palpar acima da espinha da escápula supraespinhal, né? Fica na fossa supraespinhal, e abaixo da espinha, o infraespinhal, logo abaixo dele, redondo menor, redondo maior na sequência, né? Na musculatura posterior ali, para a palpação. Desse ponto que a gente vê da junção acromioclavicular aqui, onde o acrômio vai fazer essa mudança de direção para a espinha da escápula posterior, a gente tem aqui o nosso músculo deltoide, que já desce na região lateral do braço, né, com suas fibras médias, anteriores e posteriores. Vai auxiliar o nosso supra aí, como os principais elevadores do nosso ombro. Tá? Então, para palpar
o acrômio, você faz uma pinça com os dedos e consegue sentir exatamente o acrômio, onde ele faz essa mudança de direção para ir para a espinha da escápula. É bem palpável. E aí a articulação acromioclavicular é um pouquinho para anterior aí dessa pinça que você fez no ângulo de curvatura do acrômio, tá? Passando um pouquinho de detalhes aí para vocês da palpação, tá certo? Visualizando na imagem fica um pouco mais fácil. E aí, posterior, você consegue seguir aí com a polpa dos dedos a espinha da escápula. Então, você sempre vai palpar, né, com a polpa dos dedos, e quando tiver alguma região óssea, né, um pouquinho mais palpável, você consegue fazer a pinça aí para sentir melhor as estruturas, tá? A pinça é esse posicionamento aqui, né, com o dedo. O indicador e polegar, às vezes você consegue até pegar o dedo médio junto aí para fazer essa pinça e sentir a palpação. Tá? Aqui a gente consegue acompanhar a espinha da escápula e já fazer a palpação da musculatura na região, como eu citei para vocês já no slide anterior, tá? Então, espinha da escápula, se eu aprofundo os dedos na espinha da escápula, superiormente à espinha da escápula, eu consigo sentir aqui aquela fossa supraespinhal, né? Eu sinto aquela concavidadezinha, ela se aprofunda um pouquinho, é onde o músculo vai descansar em cima aí, para fazer as suas ações de elevação do braço, o músculo supraespinhal. Aí nós temos o ponto de palpação do tubérculo maior do úmero. Então, já um pouco mais abaixo no ombro, né? Passou a articulação glenohumeral. A gente está tentando tocar agora pontos do úmero. O tubérculo maior, você consegue palpar ele bem na lateral do ombro, na região lateral anterior, tá? Anterolateral aqui. Você pega bem nas fibras anteriores mesmo ali do deltoide, tá? Vai sentir a cabeça do úmero. Se você aprofundar um pouquinho os dedos, indicador e polegar, com esse formato de pinça, você vai conseguir sentir o tubérculo maior, porque o seu dedo, esse você consegue fazer a palpação até em você mesmo. Pegar nas fibras anteriores aqui do deltoide, mantém o braço mais relaxado possível, você vai conseguir perceber uma elevação óssea. Esse é o tubérculo maior do úmero, né? Você consegue sentir esse acidente ósseo facilmente para palpação, tubérculo maior. O que é importante aí desse ponto do tubérculo maior? Saber palpar, saber localizar. Porque se eu tenho alguma tendinopatia de supra, alguma algia no manguito, principalmente nos rotadores externos do manguito, eles estão inseridos aí, né? Nesse tubérculo maior do úmero. Então, importantíssimo saber localizar. E aí, um pouco oblíquo e para inferior e para anterior, você consegue aprofundar um pouquinho aí o dedo indicador e dedo médio para sentir tubérculo menor. Tá? Então, se você relembrar a vista anterior anatômica lá do nosso osso húmero, você lembra que ele tem a cabeça do húmero. Estamos falando aqui desse ombro direito, tá certo? Aí nós temos a cabeça do húmero, que vai se acoplar ali na glenoide. Aí, para a lateral dela, na parte superior, nós vemos o tubérculo maior.
Aí tem o sulco intertubercular, e um pouco abaixo e mais medial, nós temos o tubérculo menor. E é isso que são essas estruturas que a gente está palpando aqui, nessas direções acima do tecido cutâneo, certo? Acima da pele. E aí o menor também é importante, né? Você saber localizar essa diferença entre tubérculo maior e menor ali no úmero, para também diferenciar o ponto de dor. Às vezes a dor é a região anterior do ombro, né? Mas o paciente não sabe localizar essa dor porque a algia não permite que ele tenha essa sensibilidade específica. E aí, na hora de palpar, você consegue detectar se é em tubérculo maior ou se é em região de tubérculo menor, que se inserem músculos diferentes, né? Então, os rotadores mediais, eles estão ali no tubérculo menor. Os laterais estão no tubérculo maior. Porém, todos chegam ali numa região muito próxima. Então, na palpação, você consegue também diferenciar o ponto da tendinopatia, do processo inflamatório ali, localizar exatamente onde é a dor do paciente. Tá certo? Tá ficando claro para vocês essa questão da palpação? Vocês estão tentando palpar em vocês mesmos ou em alguém por aí? Estou tentando dar detalhes para vocês aí de como executar essa palpação. E se estiver ficando confuso, pode falar, pode questionar alguma coisa, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Vocês estão conseguindo visualizar bem o slide? Estão conseguindo me escutar legal? Me escutar bem? Sim, dá para ver bem, dá para escutar bem, Nemia. Legal. E aí, um pouco abaixo dos tubérculos, com os dedos posicionados nessa forma verticalizada, a gente consegue eliminar um pouquinho aqui, né, para conseguir ganhar essa profundidade com os dedos. Afastar um pouquinho as fibras do deltoide, tá? Para conseguir sentir o sulco bicipital, tá? Então, bem na lateral, na região anterior do úmero, você já sentiu o tubérculo maior ali, mais para superior e lateral, o menor para inferior. Então, esse sulco intertubercular está bem entre os tubérculos e descendo, a gente sente o sulco. Ele forma o sulco bicipital, tá? Porque é onde vai vir o tendão aí da cabeça longa do bíceps, tá certo? Então, você consegue perceber com o braço bem relaxado esse sulco bicipital. É bem palpável. Você consegue palpar e você vê que realmente forma uma depressãozinha na região em que os dedos posicionados nessa forma verticalizada, eles não correm nem para a direita nem para a esquerda, eles ficam aí nesse sulco bicipital. É uma região um pouco dolorida também, tá? Por ser palpada um pouco mais profundo. Do sulco bicipital, se você deslizar para medial, fica logo abaixo aqui, finalizou a clavícula em cima, né? Abaixo dessa articulação cromoclavicular, um pouquinho medializado, você consegue sentir o processo coracoide, tá? É na região anterior, processo coracoide. Se você procurar aí com o dedo indicador e dedo médio com o braço bem relaxado, também é um pontinho um pouco dolorido, você vai perceber esse acidente ósseo aí da escápula, processo coracoide, onde vem o cabo curto do bíceps,
tá? Onde é a inserção aí do cabo curto, cabeça curta do bíceps, bem na região anterior do ombro. Chega bastante estrutura importante, né, de tendão, de inervação, passa por essa região anterior do braço, por isso as palpações acabam sendo doloridas. Então, tem que pegar um pouco leve aí, porém, não dá para palpar com medo e não sentir as estruturas também, né? Precisa palpar com uma pressão que você consiga aprofundar um pouquinho, reduzir, né, essa distância entre seu dedo e a estrutura que você quer palpar e conseguir sentir aí a estrutura óssea para palpação. Aqui nós conseguimos sentir a região abaixo da axila. Perceba que eu abro o braço do paciente, né? Eu coloco numa posição de abdução passiva, porque eu preciso que os músculos do braço estejam relaxados. Se os músculos estiverem contraídos, estiverem fazendo alguma força para vencer a gravidade, que seja, eu já não consigo aprofundar, né, a minha mão, a polpa dos meus dedos para sentir estrutura óssea, porque a musculatura está contraída e acaba me impedindo. Eu preciso que o braço esteja levemente abduzido, de forma passiva, e bem na concavidade da axila, eu posiciono os meus dedos para conseguir tocar essa parte infraglenoidal ali e a cabeça do úmero, que fica ligada à cavidade glenoide, tá? Então eu consigo perceber, sentir esse tubérculo infraglenoidal bem na concavidade axilar, se o meu paciente estiver com o braço bem relaxado, tá? É uma região extremamente dolorida para a palpação também, tá? Justamente pelo fato de ter gânglios, né, na região axilar, então esses gânglios linfáticos, quando pressionados também, acabam sendo bem doloridos, por conta de toda a vascularização que tem na região também, e inervação. Tá joia? Aí nós temos os testes de força muscular e de mobilidade articular. Teste de força muscular, ele vai acompanhar a amplitude dos movimentos do ombro, então, né? Deve ser o parâmetro aí, testar os dois braços, para que o ombro assintomático, no caso, o ombro que está normal, que está são, que eu tenho um parâmetro dele para ver a diferença do outro ombro, que o paciente realmente está conseguindo fazer ou não. Porque, às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês de um normal de uma abdução do ombro, por exemplo. O normal de uma abdução completa do ombro aí é chegar a 180 graus, certo? De abdução. Então, abduzir e conseguir ficar alinhado o braço lá para cima. É o normal de um ombro. Pode ser que o paciente já tenha uma limitação por conta de postura, já tem essa limitação nos dois braços. Então, às vezes você vai testar um braço só e fala, nossa, não está chegando a 180 graus, ele tem esse problema de amplitude de movimento, e aí você acaba trabalhando só esse braço. Por isso que é sempre, o correto é sempre testar os dois lados, tá? Então, para eu ter de parâmetro, eu faço o teste das amplitudes de movimento e os testes de força também com o lado são, tá? Tem que testar bilateralmente. O nosso sono permite, então, esses movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial, rotação lateral, e a associação de todos esses movimentos que formam a nossa circundução do braço, certo? São esses os movimentos em que nós testamos força muscular, e nesses movimentos que nós testamos a mobilidade do paciente.
como eu vou testar a força muscular? Eu vou pedir o teste, vou impor uma certa resistência, né, para graduar a força desse meu paciente, ver se ele é capaz de realizar os movimentos. A mobilidade, eu vou avaliar se está tudo em ordem, utilizando a goniometria. Tá? Se eu vejo alteração de mobilidade, eu pego o goniômetro e vou comparar, vou quantificar aí o quanto está em déficit na angulação do movimento que eu solicitei para o paciente. Aí os movimentos eles devem ser testados aí contra uma resistência manual que vai ser oferecida por você, fisioterapeuta. E aí o objetivo é graduar essa força muscular do paciente. E aí nós temos uma escala de 0 a 5 de grau de força muscular. Vocês já visualizaram essa tabela, né, de graduação de força muscular em algum momento do curso? Tem alguém que nunca viu essa tabela de graduação de 0 a 5? Graduação de força muscular? Eu não conhecia, Neemias. Não. Ah, tá certo. A tabelinha de graduação de força muscular, depois eu vou passar um vídeo sobre ela também, que é a tabelinha do MRC, né, que é o que é o órgão que regula, né, que autorizou e deixou disponível e válido esse teste de força muscular aí com a resistência manual do fisioterapeuta. Então, a graduação ocorre de que forma? Grau 0 é quando o paciente não tem resposta nenhuma de contração muscular. Então, você pede um movimento de abdução do braço, por exemplo, e você não vê nenhum esboço de contração muscular. Ele não consegue contrair para realizar o movimento. Ele está mandando informação do sistema nervoso central para abduzir o braço, mas não chega a informação, ele não contrai. Então, 0, nenhuma evidência de contração muscular. Grau 1, aí ele já tem um traço, né, já tem um esboço de contração muscular. Porém, no grau 1, você percebe que tem uma certa contração muscular ali nas fibras de deltoide, de supraespinhal, para elevar o braço, você percebe que contrai, porém não acontece movimento, tá? O paciente não é capaz de realizar movimento nenhum com a articulação com grau 1 de força. O grau 2, nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, o grau 2 tem o 2 menos e 2 mais, certo? Que aí são as diferenças. O grau 2 está mais próximo ou do grau 1 ou está mais próximo do grau 3, certo? Mas o grau 2, por si só, então, é considerado um músculo fraco, por quê? Ele contrai, certo? Ele consegue realizar movimento do braço, porém, ele só consegue realizar esses movimentos se não tiver força de resistência nenhuma, inclusive força de resistência da gravidade. Exemplo, se o paciente está em pé, ele não consegue fazer a abdução do ombro, porque ele não tem força para isso. Porém, se ele estiver deitado, ele consegue fazer a abdução do ombro com o braço apoiado, deitado. Por quê? Porque ele não precisa vencer a resistência, ele não precisa vencer a ação da gravidade, o peso do braço, para fazer esse movimento de abdução. Então, ele consegue realizar o movimento no grau 2, porém, sem resistência nenhuma, inclusive resistência da gravidade, certo? No grau 3 de força, aí a força a gente considera regular, porque ele já consegue contrair a musculatura, realizar o movimento e contração da gravidade. Então, nesse grau 3, o paciente sentado ou em pé, ele vai conseguir fazer essa abdução do braço, resistindo o peso do braço dele, né? Resistindo a força da gravidade. Então, grau 3.
Grau 4, o paciente consegue realizar o movimento completo com ação da gravidade e ainda com uma resistência moderada, tá? Uma resistência moderada da mão do paciente aí. Nós estamos fazendo uma resistência manual para testar a força, tá joia? Então, essa resistência manual você vai fazer para testar todos os movimentos do ombro. E o grau 5 é o paciente que consegue realizar a amplitude de movimento completa, né? Com ação da gravidade e com uma resistência significativa já. Lembrando, né, pessoal, a gente precisa levar em consideração o estado do paciente, o nível de aptidão física que o paciente tem. Não adianta eu querer colocar uma resistência muito alta para um paciente que realmente nunca fez uma atividade física, nunca treinou para que aquela musculatura seja forte. Então, você tem que usar o bom senso na hora dessa avaliação e saber que a força de resistência que você vai impor não é a mesma para todos, né? Para ser considerado normal, certo? Ficou confuso a escalinha de avaliação de força ou agora já está mais claro para vocês? Então, graduação de 0 a 5, tá? 0, sem evidência de contração muscular. Grau 1, contração muscular, porém sem movimento. Grau 2, contração muscular, amplitude de movimento completa, porém sem resistência e sem ação da gravidade. Grau 3, amplitude de movimento contra a ação da gravidade. Grau 4, amplitude de movimento contra a ação de gravidade e resistência moderada. E o grau 5, amplitude completa de movimento com ação de gravidade, com resistência mais intensa, então, com uma resistência importante, certo? A resistência maior no grau 5, aí você considera 100% aí de normalidade para graduar essa força do paciente. Dúvidas sobre tabela de graduação de força? Essa é uma maneira de testar a força muscular de forma simples e prática, né? Porém, a equipe que vai testar a força de graduação muscular do paciente com resistência manual precisa ser treinada, né? Para que todos façam da mesma forma. Porque hoje eu avalio, amanhã Roberta reavalia, amanhã Isabela reavalia. Então, a gente acaba... nós precisamos ter esse mesmo parâmetro de avaliação para não dar diferença depois para a evolução aí do quadro do paciente. A goniometria dos movimentos do ombro aí, testando a mobilidade, então, né? Nós vamos fazer nesses posicionamentos. São as melhores maneiras que a gente tem, né? Posturas, para avaliar a amplitude de movimento do ombro. Então, paciente em pé, braço fixo do goniômetro fica alinhado aí no eixo do movimento, que o eixo, no caso, é a articulação do ombro, tá? Fica alinhado ao corpo do paciente e a parte móvel vai acompanhar o membro superior, vai acompanhar o braço, tá? Então, deixei o paciente em pé, palma da mão voltada para dentro, né? Palma da mão voltada para o corpo. Por quê? Porque eu vou ter como base para minha parte móvel do goniômetro ou epicôndilo medial, ou eu já posso ter como referência também lá embaixo a direção do dedo médio do meu paciente, tá certo?
Então, já deixo como referência lá para acompanhar o movimento do braço. Então, a parte móvel vai ficar bem no centro do húmero do paciente e ele vai realizar o movimento. Você mantém uma base fixa e acompanha com a base móvel. Chegou no final do movimento, dá uma verificada em quantos graus o paciente finalizou o movimento dele. Então, para flexão, para extensão, mesmo posicionamento, posiciona o goniômetro na lateral do ombro do paciente. Tá? Para abdução e adução... por que o paciente precisa estar em pé para a goniometria do ombro? Porque se ele não estiver em pé para fazer a goniometria de flexão e de abdução, ele não consegue deixar o braço esticado ali na lateral. Né? Se estiver sentado na maca, o paciente vai estar com a mão na maca e não consegue deixar o braço esticado. Então, faz em pé. Flexão, extensão. Então, goniômetro posicionado na lateral. A barra móvel acompanha o húmero do paciente. Para abdução, goniômetro posicionado posteriormente ou anteriormente o paciente, tá certo? Bem na articulação do ombro também, barra fixa alinhada para o solo, barra móvel vai acompanhar o movimento do húmero também, certo? Para rotação interna e rotação externa, paciente deitado é a melhor maneira de avaliar, porque aí você consegue fazer as amplitudes de movimento sem que o paciente precise ficar com... como que eu posso falar? Sem que o paciente precise ficar contraindo a musculatura do braço ali o tempo todo, né? Porque você vai fazer com uma abdução de 90 graus de ombro, então, se o paciente estiver em pé, ele vai precisar ficar fazendo uma resistência ali para manter o braço abduzido. Então, não é necessário. Deita o paciente, abdução de 90 graus de ombro, flexão de 90 graus de cotovelo. Parte da posição neutra, faz a rotação interna. Posiciona o goniômetro, então, bem no cotovelo do paciente. Por quê? Porque está na direção da articulação do ombro lá em cima, tá certo? Então, na ponta do cotovelo, faz a rotação interna. Então, o meu goniômetro, ele fica posicionado, a barra fixa na maca, peço a rotação interna ao máximo, o braço móvel do goniômetro vai acompanhar o braço do paciente, para eu saber a angulação que eu estou de rotação interna. Para saber a rotação externa, posiciono o goniômetro para o outro lado, barra fixa na maca, na base, que o paciente está apoiando o braço, certo? Sempre com o eixo do goniômetro no cotovelo do paciente e a barra móvel acompanha o braço do paciente para essa amplitude de movimento, certo? Dúvidas? Com goniômetro. Então, pessoal, pratica, tá legal? Não vou pedir vídeo de goniômetro. Não vou pedir vídeo de teste de força, tá certo? Deveria, mas não vou. Tá bom dos testes especiais. Mas treine. Peguem o goniômetro de vocês, peguem nessas posturas, treinem amplitude de movimento, tá? E aí sempre vai comparar um lado com o outro, certo? E na sequência temos o teste de sensibilidade, né? O paciente pode ter alguma lesão
neurológica ali que alterou na sensibilidade do membro superior. Para ter alteração de sensibilidade no membro superior, essa alteração nervosa aconteceu onde, pessoal? A nível de plexo braquial, certo? Plexo braquial, região cervical, de C5 a T1, certo? Então, dermátomos são as divisões das regiões do corpo supridas de segmentos nervosos, nós já falamos sobre eles, né? Eles são somestésicos, no caso, sensitivos, cutâneos. É uma área que vai ser suprida por um ramo de uma única raiz medular sensitiva. Então, nós chamamos de dermátomo essa área, essa região. Do membro superior, como eu já disse, é de C5 a T1, e vão se formar ali na coluna vertebral. Eles saem da coluna vertebral, da raiz a nível de medula espinhal ali. A avaliação dos dermátomos é importante para identificar e classificar se os problemas que o paciente tem motores. Então, se testou força, tem problema motor, você pode classificar se tem origem nervosa ou não, no caso de algumas lesões ou inflamações em processos vertebrais, tá? Pode-se acompanhar as alterações com exames de imagens. O paciente pode trazer para você raio-x, tomografia, ressonância da coluna, tá? Aí você pode verificar aí, depois de fazer esse teste cutâneo, que realmente o que você percebeu nos testes acontece quando você vai tirar essa conclusão aí no exame de imagem, tá certo? Então, a avaliação dos dermátomos é importante, a gente faz com o estesiômetro, né? São aqueles pontinhos de avaliação, aqueles filetes, que tem alguns mais finos e vai tendo a graduação deles, para você testar a sensibilidade do paciente. Os testes de sensibilidade, para que não haja interferência visual, nós precisamos nos lembrar de fazer com o paciente de olhos vendados, tá, pessoal? Então, é importante pedir para o paciente fechar os olhos ou vendar os olhos do paciente para realizar os testes. E você vai testar a sensibilidade sempre nos dois membros, ok? Então, testei sensibilidade, por exemplo, na região anterior do ombro direito do meu paciente. Eu vou vir e testar com o mesmo filete, tá? Do estesiômetro. Eu vou testar contralateral, vou testar no braço esquerdo a mesma região, ok? E aí eu vou perguntar se o paciente sentiu, se sentiu, ok. Testa do outro lado, sentiu? Ah, senti. Igual, igual. Ah, diferente? Não, esse eu senti mais que o outro, tá? Então você sempre vai comparar dessa forma, seguindo esses dermátomos, tá? Então, seguindo esses dermátomos, região posterior e anterior, tá? Essas duas vistas. Aí você vê a integridade dessas raízes nervosas específicas, tá certo? Então, acompanha lá, por exemplo, na região anterior, região cervical ali, C3, parte superior da cervical, do pescoço. Vou testar o filetinho lado direito, volto, testo o lado esquerdo, comparo as sensibilidades, paciente sempre de olhos vendados. Vou para testar C4, tá? E aí eu vou fazendo durante todos esses dermátomos que vocês estão vendo nessa imagem, seguindo até T1, tá joia? Restou alguma dúvida quanto à maneira de testar, pessoal, a ordem? Então, o paciente, é claro, precisa estar com a pele exposta para testar.
Vamos começar testando sempre com o filete do estesiômetro mais fino primeiro, e aí vai graduando para o mais grosso, caso o paciente não sinta com esse mais fino, tá certo? Eu posso testar seguindo o trajeto do dermátomo com esse filete, ou eu posso testar só daquela forma pontual, né? Sem fazer uma varredura, só encostando a pontinha e tirando, encostando a pontinha e tirando, para ver o grau da sensibilidade do paciente, tá? E vou seguindo, testo um lado, testo a mesma região, a mesma estrutura, a mesma altura do lado contrário. Eu preciso sempre ter essa comparação, tá? Bilateral para avaliar força e para avaliar amplitude e para avaliar sensibilidade. Tá joia? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo interessante dessa graduação de força muscular e de como testar a força muscular. Tá joia? Vamos lá, então. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês acessarem direto no AVA, tá? O link desse vídeo e do vídeo da nossa aula também. Fala, galera intensiva! O meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 12 e a gente vai voltar a falar hoje do MRC. Eu falei do MRC no Sunday Paper 8. Eu mostrei para vocês o artigo que validou o MRC para ser utilizado na UTI para o diagnóstico da fraqueza adquirida na UTI. E hoje a gente vai voltar a falar do MRC porque eu recebo muitas perguntas a respeito do porquê, como utilizar MRC, qual é a maneira correta, qual é o momento correto. Então a gente vai falar dele de novo. Estão conseguindo escutar bem? Hoje, esse paper aqui da Nancy Ciesla, a equipe lá do John Hopkins, liderada pelo Dr. Dale Needham, trabalho publicado na JOVE, que é o Journal of Visualized Experiments, em 2011, tem um fator de impacto de 1.184, é uma revista especializada em publicar artigos que tem algum tipo de vídeo explicativo sobre aquele experimento. O Sunday Paper de hoje, pessoal, vai ter duas partes. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente o paper e depois eu vou colocar para vocês em seguida um vídeo mostrando como realizar o MRC, como posicionar o paciente, como eu posiciono minhas mãos, como que eu faço o teste de cada grupo muscular, tá certo? Então vamos para a primeira parte aqui do paper. Então a gente sabe que o nosso doente crítico, ele está sujeito aí a várias complicações. Isso tanto pela doença crítica, quanto pela agressividade do tratamento que a gente dá para combater essa doença crítica. Uma dessas complicações que o nosso doente crítico pode ter é a fraqueza adquirida na UTI. Então, a gente precisa de um método simples, confiável, que possa ser realizado à beira do leito, para a gente fazer o diagnóstico da fraqueza adquirida na UTI. E esse método a gente viu lá no Sunday Paper número 8, que é o MRC. Quem não viu o Sunday Paper número 8, vai lá, dá uma olhada, vou deixar no cardzinho aqui em cima. É só clicar e assistir o vídeo do Sunday Paper número 8 também, tá legal? E aí, como que a gente pode melhorar isso, então? Então, a gente precisa sistematizar a aplicação do MRC e treinar a nossa equipe de maneira uniforme, para que todos os profissionais que realizam essa avaliação realizem da mesma maneira, para que os resultados possam ser o mais fidedignos possível. Então, o que é o MRC? Então, a gente vai avaliar uma série de grupos musculares do nosso doente e pontuar esse grupo muscular de 0 a 5 de acordo com o grau da força muscular.
0, nenhuma contração muscular visível. 1, contração visível, mas sem movimento. 2, movimento quando eu elimino a gravidade. 3, movimento contra a gravidade. 4, movimento contra a gravidade e alguma resistência. E 5, que seria a força normal, aquela força que vence qualquer resistência. Quais grupos eu vou avaliar? Então, a gente vai avaliar 12 grupos musculares do nosso doente, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Para o membro superior, eu vou avaliar a extensão do punho, flexão do cotovelo e abdução do ombro. E para o membro inferior, dorsiflexão do tornozelo, extensão do joelho e a flexão do quadril. Então, a gente vai avaliar tanto esses grupos musculares nos 2 membros superiores, quanto esses grupos musculares nos 2 membros inferiores. Para cada um desses grupos, a pontuação vai ser de 0 a 5. Então, quando a gente somar no total, a nossa pontuação pode ser de 0 a 60, porque vai ser a somatória desses 12 grupos musculares. Então, quando eu faço a avaliação do meu paciente, eu posso montar uma tabela como essa, que me mostra aqui os grupos que eu vou avaliar e o membro que eu estou avaliando, e aí eu vou escrever a pontuação do meu paciente ali. Então, a abdução do ombro para o membro superior esquerdo foi 3, para o membro superior direito foi 3, flexão do cotovelo, extensão do punho e assim por diante. E aí, quando eu monto essa tabela, eu consigo ver algumas características da fraqueza adquirida na UTI também, para eu ter certeza que é uma fraqueza adquirida na UTI. A fraqueza adquirida na UTI ela é um acometimento bilateral e simétrico. Então, a gente vê que acomete tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. É bilateral, ele é simétrico. Geralmente, a fraqueza que eu tenho de um lado ela é igual ou muito parecida à que eu tenho do outro. Então, você vê que aqui, nesse caso desse paciente, a mesma fraqueza do lado esquerdo é igual do lado direito. Nem sempre é tão igual, mas a diferença entre um lado e outro é muito pouco. É diferente de um paciente, por exemplo, em um AVC, onde um lado a força é normal e no outro ele é muito fraco. Então, você começa a diferenciar aí para ver se realmente é uma fraqueza adquirida na UTI. Outra característica que a gente vê aqui, ela é mais proximal do que distal. Então, os grupos musculares proximais geralmente são mais fracos que os distais. Essa é outra característica da fraqueza adquirida na UTI, tá certo? Então, eu coloquei a pontuação lá da avaliação que eu fiz com o meu paciente. Posso colocar aqui embaixo a pontuação total para cada membro. 12, aqui deu 12, ali deu 11, ali deu 11. E no final, coloco a pontuação total, nesse caso aqui, 46. Então, quando que o meu paciente tem fraqueza adquirida na UTI? Quando ele perde 80% da força muscular dele. Então, se minha pontuação total aqui era 60, 80% de 60 é 48. Então, todo paciente que tem pontuação abaixo de 48 no MRC tem fraqueza adquirida na UTI. Então, esse paciente aqui tem pontuação 46. Então, a gente está fazendo aqui o diagnóstico clínico da fraqueza adquirida na UTI. Então, MRC abaixo de 48 é fraqueza adquirida na UTI. Quando aplicar? Essa é uma pergunta muito comum. Quando que eu posso aplicar? Quais são os momentos que eu devo aplicar o MRC para o meu paciente? Então, no primeiro momento que o paciente está acordado e colaborativo, por quê? Não é sempre o primeiro momento que ele chega na UTI, porque ele pode chegar na UTI sedado, em coma, rebaixado, e ele não está colaborativo, ele não está acordado. Então, primeiro momento que o paciente está acordado e colaborativo. E como que eu sei que meu paciente está acordado e colaborativo? Para isso, a gente vai ter que usar aquelas 5 questões rápidas que o De Jong mostra no trabalho dele lá de 2002. Quais são essas 5 questões? Abra e feche os olhos. Olhe para mim. Abra a boca e mostre sua língua. Acene com a cabeça. Levante as sobrancelhas quando eu contar até 5. Então, a gente aplica essas 5 questões para o paciente. Se ele estiver apto a responder pelo menos 3 dessas 5, a gente considera que ele está acordado e colaborativo. E aí eu sei que eu posso aplicar o MRC nele, eu sei que a minha avaliação com esse paciente é válida. Tá certo? Então, o paciente chegou na UTI, tenta aplicar 5 questões. Responde pelo menos 3 das 5, pode ser avaliado. O paciente chegou na UTI sedado, foi retirado da sedação lá no segundo, terceiro dia, ele começou a acordar, aplica as questões. Ele responde 3 das 5, pode avaliar. Tá certo? Então, aqui eu coloquei 2 momentos que seriam o mínimo que a gente tem que avaliar. O primeiro momento que ele está acordado colaborativo e no momento da alta da UTI. Esses seriam 2, o mínimo. Tá? Se você conseguir fazer todo dia, perfeito. Se você conseguir fazer um dia sim, um dia não, perfeito. Se você consegue fazer no momento, primeiro
primeiro momento que ele acorda está colaborativo, no dia da extubação e no momento da alta, muito legal também, tá? Mas pelo menos esses 2 dias são importantes. Aqui no trabalho da Nancy Ciesla, o que ela viu? Que aqueles profissionais que aplicaram o MRC nos pacientes tiveram uma boa correlação intraclasse, com coeficiente de 0,99 e uma boa concordância para a detecção da fraqueza com kappa de 1,00. Então, boas correlações, boas concordâncias. A gente tem outros trabalhos também que mostram que o MRC tem boa confiabilidade de interexaminador também. Então, é um teste que a gente pode confiar, é um teste primordial que a gente realize na nossa prática clínica todo dia lá na UTI. Tá? Lembrando, nós somos fisioterapeutas. Se a gente não souber a força do nosso paciente, desculpa, mas a gente não está cumprindo o nosso papel ali dentro, tá certo? Então, conclusão aqui do trabalho da Nancy. O teste muscular manual dos 6 grupos musculares descritos é um método simples, confiável e barato para a gente obter uma avaliação quantitativa da força muscular do paciente, tanto durante quanto após uma doença grave. Então, é um método simples, confiável e fidedigno para a gente avaliar essa força do nosso doente e dar o diagnóstico de fraqueza adquirida na UTI, tá certo? Agora, vocês vão ver o vídeo que mostra como aplicar o MRC. Dá uma olhada aí. Bom, pessoal, então vamos para a segunda parte do nosso vídeo agora, de como avaliar o MRC. Estou aqui com a Juliana, que vai me ajudar, ela trabalha aqui no hospital comigo, no Joaquim Wargel. Vai ser meu modelo aqui para a gente ver como realizar o MRC. Importante lembrar primeiro, a gente viu lá na primeira parte do vídeo, que qual momento que eu posso avaliar o paciente. Então, o primeiro momento que ele está acordado e colaborativo. E para isso eu não posso esquecer de usar 5 questões que o Dejão me mostrou lá no trabalho dele de 2002. Dá uma olhada na primeira parte lá do vídeo para relembrar, dá uma olhada no trabalho dele, que está lá no Sunday Paper número 8 também, para dar uma olhadinha em quais são essas questões. Segundo ponto importante, posicionamento do paciente. Sempre que possível, o paciente sentado numa cadeira. Na UTI a gente está muito acostumado com o paciente na cama, mas a gente tem que desapegar dessa ideia do paciente na cama. Sempre que possível, sentar ele numa cadeira para fazer a avaliação da força. Tá? Se não é para sentar numa cadeira como essa, que mantém a perna bem posicionada, em 90 graus, com apoio nas costas, usa uma poltrona que tem na UTI. Não dá na poltrona, posiciona o paciente sentado, beira-leito, proporciona algum apoio nas costas para ele, pede com outro colega a dar um apoio nas costas para ele. Não dá, o paciente só consegue ter a posição na cama e leva a cabeceira o máximo possível. Se sua cama faz a posição de chair, posição de poltrona na cama, utiliza essa posição. Evita ao máximo o paciente com o decúbito mais deitado, sempre mais sentado possível, tá certo? O MRC, ele é um teste muito subjetivo, porque para mim, grau 5 é uma coisa, para a Ju, o grau 5 é outra coisa, a força 4 para mim é uma coisa, para ela é outra coisa. Então, esses são os problemas do MRC. Para tentar minimizar isso, a Nancy aqui no paper dela, ela pede para a gente utilizar uma técnica para tentar estratificar um pouco mais essas diferenças, principalmente entre o 3, o 4 e o 5 da pontuação. Um erro muito comum das pessoas ao realizar o MRC é iniciar a resistência, colocar a resistência no início do movimento. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui a abdução do ombro e vou colocar resistência. Então, faz força, eu vou perder o braço, força, força, força. Então, isso geralmente é o que as pessoas fazem. Mas, se eu ficar fazendo força, faz força, Ju. Se eu colocar minha força, a Ju não consegue erguer o braço. E aí ela não tem força? Tem, eu estou sentindo aqui. Só que eu só consigo entender o movimento se eu soltar. Então, quanto de força que eu tenho que tirar, quanto de força que eu tenho que pôr? Isso fica muito subjetivo, não dá para ser assim. Então, o ideal é sempre medir na amplitude total do movimento. Tá? Então, eu peço para ela fazer um movimento total, traz o braço aqui na minha mão, né? Que, por exemplo, a abdução do ombro, a posição final é essa. E aí, da posição final, sim, eu vou aplicar a resistência. Tá certo? Então, a gente vai ver para todos os movimentos, a resistência só é aplicada na posição final do movimento, e não na posição inicial. Tá certo? Então, vamos começar pela própria abdução. Então, primeira coisa, sempre que você dá o comando para o seu paciente, tentar dar um ponto de referência, porque nem sempre o paciente está compreendendo tudo muito bem ali na UTI. Então, vou pedir para ela, ergue o braço até tocar aqui na minha mão. Então, ela veio e conseguiu tocar. Ela vence a resistência da gravidade,
ela consegue erguer o braço contra a gravidade, então isso aqui é um grau de força 3, tá? Então, a partir do 3, eu sei que ela já consegue o 3, eu vou testar o 4 e o 5. Então, o que a gente vai fazer? Posição da mão de apoio aqui no ombro, e a mão que vai fazer a resistência não é aqui no fim, tá? No punho. É sempre distal a articulação que está sendo testada. Então, distal ao ombro vai ser aqui, logo acima do cotovelo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar resistência aqui, uma força, e vou pedir para a Juliana não deixar o braço descer. Então, eu vou colocar força aqui, não deixa o braço descer. E aí, eu estou fazendo força, força, e o braço dela não desce. Se ela resiste a toda a força que eu estou aplicando, isso é uma força grau 5. E quando eu começo a aplicar força, o braço dela começa a ceder aos poucos, isso quer dizer o quê? Que é uma força grau 4. Ela tem certa força, ela vence resistência, mas não toda a resistência que eu estou aplicando. E tem aquele paciente que, quando eu começar a aplicar a resistência aqui, a força, o braço vai descer de uma vez. Então, quando eu começar a colocar força, o braço cai. Então, esse paciente tem força grau 3, porque é aquele paciente que conseguiu vencer a gravidade, mas para qualquer resistência que eu coloco, ele não consegue manter, desaba de uma vez. Tá? Então, de novo, ergue o braço, grau 3. Se ela resiste a toda a força que eu estou aplicando, grau 5, e se começa a ceder, grau 4. Tá? Então, isso é um esquema que eles pedem para a gente seguir para tentar tirar um pouco da subjetividade do MRC. Tá bom? Para a redução do ombro, se meu paciente não consegue elevar o braço todo contra a gravidade, então agora eu preciso saber se a força dele é grau 2, grau 1 ou grau 0. E para isso a gente precisa eliminar a gravidade. A posição para eliminar a gravidade é onde o movimento fica no plano horizontal. Né? No caso da abdução, vai ser quando ela estiver deitada no supino, vai realizar o movimento aqui no plano horizontal. Então a gente vai deitar junto para fazer agora a avaliação no plano horizontal, certo? Bom, então continuando a avaliação da abdução, para a gente fazer a avaliação da força grau 2, 1 ou 0, a gente coloca ela no dorsal, porque agora o movimento está aqui no plano horizontal, então a gente não tem mais ação da gravidade. Então eu vou dar um suporte para o braço dela, só para o braço dela não cair, porque lembre se o paciente está fraco, e aí eu vou pedir para ela abrir o braço. Toma cuidado para você não realizar o movimento pelo paciente, você só apoia para tirar o peso do braço, e aí eu peço para ela abrir o braço, Ju. Aí ela consegue realizar ou a amplitude toda, ou pelo menos uma parte dessa amplitude de movimento, sem ação da gravidade, e aí a força dela é grau 2. Se quando eu peço, eu falo para ela abrir o braço, e não tem movimentação nenhuma, mas eu vejo ou sinto que tem contração aqui no deltoide, então é força grau 1. Tem contração, mas não tem movimentação. E se quando eu peço, ela não consegue nem movimentar, nem contrair, eu não consigo nem sentir, nem ver a contração, aí vai ser grau 0, tá certo? Agora, a gente vai avaliar o cotovelo, então flexão do cotovelo, próximo grupo muscular do membro superior. Então, apoio aqui, peço para ela encostar a mão lá no ombro, não é a mão no ombro, Ju. Então, ela conseguiu fazer um movimento contra a gravidade, então ela tem força grau 3. Agora eu preciso saber se ela tem força grau 4 ou grau 5. Então, lá no final do movimento, cotovelo fletido mais ou menos 45 graus, eu vou apoiar aqui para dar o apoio, e a resistência agora eu vou colocar próximo ao punho, que é distal ao cotovelo, que está sendo avaliado. E aí eu vou falar para ela, ó, eu vou tentar abaixar sua mão e você vai resistir. Força, 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 força. E aí ela está conseguindo resistir, então é grau 5. Se ela começa a ceder o movimento, aos poucos ela resiste a determinada resistência, mas não toda, é grau 4. E aí, de novo, se eu começo a aplicar minha resistência e cede de uma vez, ela não consegue vencer resistência nenhuma, um pouco de resistência que o corpo já cede, vai ser força grau 3. Para o cotovelo, como que a gente avalia o grau de força 2, 1 e 0? Então, eu preciso pôr esse movimento no plano horizontal. Como a gente faz isso para o cotovelo? Eu elevo o braço dela aqui, e agora, quando ela fazer a flexão do cotovelo, o movimento está sem ação da gravidade, está no plano horizontal. Então, eu vou pedir para ela, Ju, leva a mão lá no peito. E aí, ela consegue movimentar, ela tem força para movimentar sem a gravidade. Então, qualquer grau
movimento que ela conseguir realizar ativamente sem a gravidade, é grau 2. Tá? Se não conseguir movimentar e eu só sentir a contração muscular aqui sem movimento, é grau 1. E se não tiver contração nenhuma, é grau 0. A melhor posição para testar o 0 e o 1 é voltar aqui naquela posição inicial de cotovelo junto ao corpo, e aí eu palpar o tendão do bíceps dela e pedir para ela tentar manter o braço nessa posição. Ela não vai conseguir, mas quando o paciente tenta manter essa posição, eu consigo ver se tem contração ou não aqui no bíceps dela. Então, se tem contração sem movimento, é grau 1, e se não tem contração nenhuma, é grau 0. Certo? Então, o cotovelo bem simples. E agora, o punho. Então, a gente vai ver a extensão do punho. Braço junto do corpo, mão pronada, e aí eu vou pedir para ela, dobra a mão lá em cima. E aí ela fez a extensão toda contra a gravidade, força, grau 3. Para saber se é 4 ou se é 5 agora, eu vou aplicar a resistência. Então, estou aqui apoiando a mão dela, peço para ela deixar a mão lá em cima, vou colocar força, você não deixa a mão descer. Então, estou aqui aplicando força, força segura, ela conseguiu resistir a toda a minha força. Então, é força grau 5. Estou aplicando força aqui, a mão dela começa a ceder aos poucos, força grau 4. E se para qualquer força que eu aplico aqui, a mão dela cede, é força grau 3 mesmo, que só venceu a gravidade. Tá? De novo, agora a gente precisa tirar a gravidade para avaliar a força 2, 1 e 0. Como que a gente tira e coloca no plano horizontal aqui para o punho? Então é só simplesmente eu tirar a mão aqui da posição pronada e levar para a posição neutra. E agora a movimentação que a gente quer, que a extensão aqui do punho, está no plano horizontal, sem gravidade. Peço para ela fazer um movimento, encosta a mão aqui na minha e ela consegue fazer algum arco de movimento, alguma movimentação ativa sem a gravidade, grau 2. Se eu peço para ela fazer a movimentação e não vejo nada de movimentação, então palpo aqui os tendões do músculo e sinto se tem pelo menos contração e movimentação dos músculos e tendões. Ah, eu estou sentindo aqui que ela não consegue movimentar, mas eu estou sentindo que ela contrai. Então é força grau 1. E se não tem movimentação nem contração, força grau 0. Tá certo? Então é bem simples. A gente segue o mesmo esquema para todos os grupos musculares, só vai mudando o grupo e a posição que a gente utiliza. Vamos agora para o membro inferior. A gente vai seguir o mesmo esquema. Vamos avaliar primeiro a flexão aqui do quadril. Então, o que eu vou pedir para ela? Fala assim, Jean, traz o joelho aqui na minha mão. E aí ela consegue vencer a gravidade. Então, ela tem uma força pelo menos grau 3. Como que a gente avalia o 4, 5? Vou estabilizar. Bom, pessoal, seguinte, da nossa parte de ombro, membro superior, vocês viram a graduação dessas forças musculares. Aqui na sequência tem mais alguns minutinhos de vídeo para teste de força aí e avaliar o posicionamento aplicando esse MRC para os membros inferiores. Eu acredito que vocês têm avaliação de membro inferior ou já tiveram? Vocês estão tendo nesse semestre também com outro professor? Ainda não tive. Tá. Deixa eu seguir para vocês já terem uma prévia aí desse teste de força de membro inferior, ou a gente já vai para os testes especiais? O que vocês me sugerem aí? Porque o restante não é conteúdo nosso, de prova, de nada. Mas falta pouca coisa também. Se vocês já quiserem, acho que conhecimento nunca é demais. Aí eu deixo da sequência. Pode deixar. Bom, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte. Para a gente aproveitar esse tempo da nossa aula aí e não ficar também vendo coisa desnecessária para a nossa disciplina, vocês já devem ter bastante coisa para estudar. Eu vou deixar o link lá no AVA do vídeo, e aí quem tiver curiosidade aí já vê sozinho na casa, tá bom? Aí vocês assistem depois. Eu pergunto e tomo a decisão contrária, né, do que vocês falaram, mas tudo bem, faz parte.
Acontece. Bom, seguinte, pessoal. Aí depois vem os testes especiais, tá? Os testes especiais é uma parte prática nossa que e esse trabalhinho acho que vai ser... Professor, você ficou mudo. Não deu para ouvir. Voltou agora? Tá me ouvindo? Agora sim. Legal. Então, nós temos esses testes especiais que nós passamos já na parte teórica, os slides, e a parte um pouco mais dinâmica e prática dos testes está sendo esse trabalhinho que vocês estão fazendo, cada um gravando o vídeo de um teste especial do membro superior todo, né? Ombro, cotovelo, punho, tem teste para tudo, teste para cervical também, teste para a região torácica, que eu passei para vocês. Então, vai ser uma prática de forma diferente. Você vai ficar especialista na aplicação desse teste, do trabalho de vocês, pelo menos, e visualizando os vídeos dos colegas de vocês, né? Eu estou recebendo os vídeos, estou avaliando os vídeos, devolvendo um feedback para vocês que estão me mandando, falar, legal, ok, posicionamento correto, fala correta, e se tiver alguma coisa também a ser alterada, ou se tiver fala de movimento que está errado, aí eu vou dar uma devolutiva por mensagem para vocês, falar, olha, isso, não é assim, é assim, tá? Para que vocês refaçam o vídeo e realizem o movimento de forma correta, certo? Eu vou fazer a junção desses vídeos de teste para que vocês tenham como material de estudo. Então, precisa estar feito de forma correta, por isso estou fazendo dessa forma. Então, gravou, mandou, eu vou dar uma devolutiva para vocês, e aí vocês vão ter tempo aí para refazer. Mas o prazo para entrega aí, dessa primeira etapa, pelo menos para uma possível correção, se for necessário, até sexta-feira, tá joia? Aí, se tiver alguma correção para fazer, eu dou um outro prazo para os vídeos que precisaram fazer a correção. Porém, só vai ter outro prazo se tiver algo para corrigir, porque eu acredito que não vai ter, tá? Se tiver algo para corrigir, aí eu dou um prazo para vocês refazerem aí o vídeo, certo? Mas, primeiro prazo, mantém sexta-feira agora, dia 29, tá? Até meia-noite do dia 29 é sexta-feira, dia 29, tá? Então, pode mandar, não tem problema. No dia 30 eu dou uma olhada aí para quem já enviou de última hora o vídeo, tá certo? Como eu disse, os testes especiais, todos vocês têm nas aulas, nos slides das aulas. Tem a explicação na gravação das aulas por vídeo que nós gravamos aqui via Teams, tá? O link de todas as aulas estão no Ava de vocês. Ontem eu tive um questionamento de uma colega de vocês sobre os vídeos que ela não estava encontrando. Os vídeos já estavam no Ava postados, porém eu não tinha nomeado como vídeo. Vídeo semana 1, vídeo semana 2, ou link do vídeo. Estava só o tema da disciplina, então não tinha como vocês saberem se era o link do vídeo ou não, tá? Mas eles estão a partir da unidade 2.2 do Ava de vocês, e está lá na sequência, 2.3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, tá? Ponto 5 não, ponto 4, 3.1, 3.2, tá? E está lá na sequência para vocês os vídeos da aula. Nós temos 6 aulas gravadas até o momento, tá?
Então, eu coloquei o tema deles lá no título do vídeo. Vídeo aula semana 1. Aí no próximo, vídeo aula semana 2. Vídeo aula semana 3. Aí tá lá, estão lá no AVA postados na sequência para vocês. Então, tem a explicação de todos os testes especiais nos vídeos. E vocês têm a opção de pesquisar vídeos, certo? Sobre pessoas realizando teste. A descrição pro trabalho eu enviei no grupo para vocês, tá? Vou até pegar aqui, ó. Para que vocês sigam, pessoal, exatamente essa sequência. Tá? Então, ó, gravar o vídeo, né? Vai utilizar alguém como paciente. Tem que estar de jaleco, tá? Ordem dos acontecimentos. Nome, né? Se apresentar. Oi, eu sou fulano de tal, sou do curso de fisioterapia da Faculdade de Anguera, de tal semestre. Vou realizar o teste de SPEED, por exemplo. Vai executar o teste, finalizar falando o objetivo do teste, tá bom? Então, essa é a sequência do trabalho. A execução do teste, você vai explicar, o posicionamento é esse, faz uma resistência aqui, e o objetivo do teste é detectar tal disfunção, tá certo? Então, a sequência eu mandei direitinho para vocês, envia até sexta-feira para mim, tá joia? Para eu fazer essa edição. E aí nós vamos rever esses vídeos juntos em aula prática para a gente, ou aqui mesmo, numa prática por vídeo, para vocês verem exatamente a postura adequada, o comando verbal que deve ser feito aí para a execução dos testes especiais, tá? Eu fiz dessa forma, passando um teste específico para cada um, para que vocês caprichem nesse teste, tá? Então, qualquer dúvida que tiver do teste, confere na aula, pergunta para o professor, procura vídeo na internet, procura artigo, procura trabalho sobre a descrição, para que você dê detalhes e faça de forma correta, para você aprender de forma correta, certo? E para os seus colegas verem e estudarem da forma correta também, vendo o teu vídeo. Tá joia? Pessoal, ficou alguma dúvida de teste de força muscular, de mobilidade de goniometria, dos temas que nós falamos hoje na aula, de ombro, da palpação do ombro? Foi tudo bem claro para vocês? Se tiver algum questionamento, pode falar sobre o trabalho, inclusive. Eu fiquei numa dúvida, Neemias, porque eu não estava no grupo e eu tive problema na última aula, então eu não peguei esses detalhes do trabalho. Eu fiz o vídeo e te mandei, só que eu não me apresentei. Você acha que é melhor eu regravar? Espera aí, Miriam, você me mandou o vídeo... É do teste de Spurley. Você me mandou por onde? Eu mandei por WhatsApp. Eu só não me apresentei. Eu não cheguei nem a te dar um feedback, porque ele não chegou para mim. Mas você me respondeu. Sim, Bom, mas sim, aí depois vê com calma. Depois vê com calma, mas eu só não me apresentei. Se você quiser, eu gravo de volta, porque daí é só gravar o áudio. Ah, tá joia. Eu vou ver o seu, eu não tinha visto mesmo. Tá. Tá Não te bom. respondi, Tá bom. falei que ia ver
dar um feedback que eu acabei não vendo depois. Eu vou Tá bom, tá jóia. juntar ele com os que eu recebi. E se tiver tudo certo com o vídeo, com o teste, na hora de fazer essa junção, eu mesmo já coloco escrito lá o teu nome, se você não se apresentou, tá bom? Tá bom, professor, obrigada, viu? Se tiver tudo certinho, não vai ter problema. Agora, se tiver alguma coisa para alterar, aí eu te dou um feedback, tá bom? Tá bom, obrigada. Mais uma dúvida pessoal com relação ao trabalho, com relação à aula mesmo, inclusive, de hoje. Neemias, eu tenho só uma dúvida com relação ao estudo para a prova. Na unidade 3, começa com o videoaula semana 3. É a partir desse que a gente vai estudar? Ou estuda tudo? Tá. Os vídeos, eles estão lançados acima, certo, Roberta? As unidades de estudo é da 3.1 em diante. Então, nos slides, está lançado lá no AVA, na sequência 3.1, 3.2, 3.3, é a partir dessa unidade que vai cair na nossa prova, porque a gente finalizou a prova com aula de mão, né? Avaliação de punho e mão. E a gente vai dar sequência agora. Dermátomos, avaliação do cervical, tá? E os vídeos, eles estão um pouco acima no AVA. Eu vou verificar lá para vocês a partir de qual vídeo começa a unidade 3.1 e mando no grupo para vocês terem referência, tá? Para vocês não ficarem assistindo o vídeo de aula anterior aí que não vai cair na prova. Tá joia. Obrigado, viu, Neemias? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então é isso, tá? Para essa preocupação do estudo da prova, os slides estão a partir da 3.1 lá para vocês. E os vídeos, como eles estão lançados nas aulas acima, eu vou pontuar para vocês a partir de qual começa a unidade 3.1 ali por vídeo e já dou um feedback para vocês no grupo, tá joia? Aí vocês já podem até dar sequência estudando aí, se preparando para essa avaliação, tá joia? O tema da aula de hoje foi esse, então, tá? Mais essa prática de palpação, gonometria e teste de força, aplicação de teste de força. Acho que ficou bem claro para vocês a explicação do gráfico e depois o vídeo veio para somar com vocês na prática do teste, tá? Vou enviar o link já para vocês, os slides dessa aula e pontuar para vocês dos vídeos que estão com link no YouTube e a partir de qual começa a 3.1 para vocês ouvirem a gravação para estudar para a nossa avaliação do segundo bimestre. Tá joia? Boa semana para vocês, bom dia para todos. Obrigado, bom dia para você também. Obrigada, boa semana. Obrigada, professor. Boa semana. Imagina. Tchau, tchau.